Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e meios disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Olá, boa tarde para você que está assistindo Jogada Esportiva aqui comigo mesma, Nara Lima, na TV Tremembé. Trago para vocês os assuntos mais badalados do dia. Clubes do Rio de Janeiro se unem e arrecadam fundos para combater o novo coronavírus. A declaração de Thiago Maia no Flamengo. Jogador de contrato encerrado. Queda de receita no Palmeiras e não para por aí. Quem são os maiores nocauteadores da história do UFC? Mudança de rotina no Tim Nogueira. CBF prepara saída de férias para Tite, Pia e seleção da base. Negociações no Botafogo. Gratidão do Timão. Careca diz que o trio do Napoli é tão bom quanto o MSN. E não saiam daí. Fiquem ligados que logo mais voltarei com os assuntos mencionados do programa. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu tenho 10 anos e eu participei de um novo começo. A minha irmã ficou com uma doença chamada artrite séptica, que se aloja na articulação das pernas. Eu senti uma mágoa porque eu sou muito chegado a ela. A gente tem aquelas briguinhas de irmãos e as coisas que a gente não se entende direito, só que é um amor muito grande. Eu fiquei muito preocupado, mas não a ponto de entrar em desespero. Eu sabia que Deus ia tirar ela daquele hospital uma hora ou outra. Ela ficou 1 mês e 5 dias no hospital, contado certinho. Muitas igrejas, muitas pessoas começaram a orar, a crer
Comecei a ler a Bíblia nesse tempo e comecei a estudar a Bíblia. E então eu achei uma palavra que eu achei muito linda e que dali em diante eu sabia que minha vida ia mudar para muitas coisas melhores iam acontecer. Estava relacionado um pouco ao que estava acontecendo. Foi Daniel I que me trouxe aqui, que falava de Mesaque, Sadraque e Abednego. Naquele século, né, o rei construiu uma estátua enorme, gigante, que os servos dele, né, os escravos dele, tinham que se curvar diante daquela estátua. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego não se curvavam. O rei mandou recrutar os homens mais fortes para a proteção dele, que eram os homens mais fortes, mais preparados, de alto nível. E então mandaram os homens passarem pelaquela fornalha para chegar ao trono. Quando os homens passaram pelaquela fornalha, no mesmo segundo, no mesmo instante, eles caíram e derreteram, morreram no calor daquela fornalha. Então o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogar eles lá dentro. Então o rei olhou e falou: quantas pessoas tem dentro daquela fornalha? E quando desligaram e abriram a fornalha, tinha mais uma pessoa, que era Jesus Cristo. Então Jesus Cristo sempre esteve com eles. Então o que leva ao fato do testemunho da minha irmã, que Deus tem o poder de fazer e refazer, é o que você está se curvando hoje. Você está se curvando à estátua das drogas, das bebidas ou do mundo? Ou você está se curvando ao Deus vivo de Nazaré, que tem o poder de fazer e de refazer? Ela saiu de lá curada. A fé das pessoas ajudou a minha irmã a sair daquele hospital com as suas pernas e andando. Então, naquele momento, Deus refez a história dela naquele hospital, que era sair de lá. Isso é uma coisa que eu acho que é extraordinária, porque Deus sempre tem um propósito para nossas vidas. A gente é pecador, né? Nós somos humanos, nós nascemos pecadores. Mas quando a gente está na presença, a gente deixa de ser pecador para ser uma criatura nova. Então isso me faz ficar muito feliz, porque eu tô com a minha família e isso é o que mais importa. O que mais importa é que eu tô na casa do Senhor. Não existe caminho sem Deus, só Ele pode nos levar ao verdadeiro caminho. Senhor Deus, eu peço que o Senhor leve a cura como levou a cura para minha irmã e que um novo começo seja dado a cada uma daquelas pessoas. Muitas pessoas dizem que a gente tem uma vida para certas coisas, mas cada dia é uma vida nova, é um novo começo. Eu espero que a sua presença chegue nas crianças doentes, nos pais doentes e nas pessoas carentes. Proteja a igreja, a nossa vida, e que todas as pessoas tenham o pão de cada dia e que sejam todos abençoados, Senhor. Pelo seu nome, pela sua presença, eu te agradeço e digo amém. De volta aqui com Jogada Esportiva na TV Tremembé e trago as notícias mais badaladas. Clubes do Rio se unem para arrecadar fundos e combater o novo coronavírus. É isso mesmo, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo lançam plataforma digital para arrecadar doações. Os 4 gigantes do Rio se juntaram para arrecadar fundos para combater o novo coronavírus. Reunidos, lançam em conjunto a campanha contra o Covid, Torcida Única para o Covid. A ação tem o objetivo de incentivar todos os torcedores que ajudam doando por meio de uma plataforma digital. Os valores arrecadados serão destinados à Fiocruz para auxílio no combate ao tratamento do coronavírus, em ações como apoio comunitário, produção de kits diagnósticos, pesquisas, cuidados aos pacientes e atendimento à pessoa com casos graves da suspeita e centros hospitalares para a pandemia do novo coronavírus. Instituto Nacional de Infectologia, que está sendo construído na sede da Fiocruz. E não para por aí. Thiago Maia se declarou ao Flamengo.
Já que estamos falando de clubes do Rio de Janeiro, jogador Thiago Maia, volante rubro-negro, declarou a grande vontade de ser campeão pelo Mengão, isso mesmo, anunciado como reforço do mais querido para a temporada até o final de janeiro, destacou o jogador. A ficha que está jogando ainda não caiu. Caiu na final da Taça Guanabara, foi quando comecei a ser titular e a torcida canta junto com a gente. Jogador, ela canta até, do jogador do goleiro ao atacante. Meu pai viu a torcida cantando meu nome, e isso é gratificante. Percebi ali que tinha realizado o meu sonho e era definido. O atleta de 23 anos também falou sobre os objetivos no time, em retorno das atividades paralisadas pelo novo coronavírus. Indagou conquistar a Libertadores e o Brasileirão e também fazer história como os outros jogadores no ano passado. Quer quase nada, né, esse jogador? Vamos então para mais um break e volto já. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Meu nome é Gustavo Vinícius, eu tenho 10 anos e eu participei de um novo começo. A minha irmã ficou com uma doença chamada artrite séptica, que se aloja na articulação das pernas. Eu senti uma mágoa porque eu sou muito chegado a ela. A gente tem aquelas briguinhas de irmãos e as coisas que a gente não se entende direito, só que é um amor muito grande. Eu fiquei muito preocupado, mas não a ponto de entrar em desespero. Eu sabia que Deus ia tirar ela daquele hospital uma hora ou outra. Ela ficou 1 mês e 5 dias no hospital, contado certinho. Muitas igrejas, muitas pessoas começaram a orar, a crer. Comecei a ler a Bíblia nesse tempo e comecei a estudar a Bíblia. E então eu achei uma palavra que eu achei muito linda e que dali em diante eu sabia que minha vida ia mudar para muitas coisas melhores iam acontecer. Estava relacionado um pouco ao que estava acontecendo. Foi Daniel I que me trouxe aqui, que falava de Mesaque, Sadraque e Abednego. Naquele século, né, o rei construiu uma estátua enorme, gigante, que os servos dele, né, os escravos dele, tinham que se curvar diante daquela estátua. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego não se curvavam. O rei mandou recrutar os homens mais fortes para a proteção dele, que eram os homens mais fortes, mais preparados, de alto nível. E então mandaram os homens passarem pelaquela fornalha para chegar ao trono. Quando os homens passaram pelaquela fornalha, no mesmo segundo, no mesmo instante, eles caíram e derreteram, morreram no calor daquela fornalha. Então o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogar eles lá dentro. Então o rei olhou e falou: quantas pessoas tem dentro daquela fornalha? E quando desligaram e abriram a fornalha, tinha mais uma pessoa, que era Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo sempre esteve com eles. Então o que leva ao fato do testemunho da minha irmã, que Deus tem o poder de fazer e refazer, é o que você está se curvando hoje. Você está se curvando à estátua das drogas, das bebidas ou do mundo? Ou você está se curvando ao Deus vivo de Nazaré, que tem o poder de fazer e de refazer? Ela saiu de lá curada. A fé das pessoas ajudou a minha irmã a sair daquele hospital com as suas pernas e andando. Então, naquele momento, Deus refez a história dela naquele hospital, que era sair de lá. Isso é uma coisa que eu acho que é extraordinária, porque Deus sempre tem um propósito para nossas vidas. A gente é pecador, né? Nós somos humanos, nós nascemos pecadores. Mas quando a gente está na presença, a gente deixa de ser pecador para ser uma criatura nova. Então isso me faz ficar muito feliz, porque eu tô com a minha família e isso é o que mais importa. O que mais importa é que eu tô na casa do Senhor. Não existe caminho sem Deus. Só Ele pode nos levar ao verdadeiro caminho. Senhor Deus, eu peço que o Senhor leve a cura como levou a cura para minha irmã e que um novo começo seja dado a cada uma daquelas pessoas. Muitas pessoas dizem que a gente tem uma vida para certas coisas, mas cada dia é uma vida nova, é um novo começo. Eu espero que a sua presença chegue nas crianças doentes, nos pais doentes e nas pessoas carentes. Proteja a igreja, a nossa vida, e que todas as pessoas tenham o pão de cada dia e que sejam todos abençoados, Senhor. Pelo seu nome, pela sua presença, eu te agradeço e digo amém. O contrato do meia Tomás com São Paulo chegou ao fim desta terça-feira, 31. O atleta, que estava emprestado à Inter Limeira para disputar o Campeonato Paulista, agora está livre para assinar em definitivo com o clube. Com 33 anos, o meia começou nas categorias de base do tricolor no início, mas não teve tanta oportunidade em defender o time profissional só em 2017. Falando aqui de time paulista, trago informações do Verdão, isso mesmo. Queda de receita no Palmeiras? Patrocinador do Palmeiras prevê queda de receita que esquiva-se honrar contratar o time Verdão. A perda da empresa pode chegar até 30%, diz José Roberto Lima Chia. O Verdão está preparado para pagar os contratos até março, no 5º dia útil de abril, e tentará honrar todos os compromissos. A lista com 20 itens ainda precisa ser verificada. Assim, entender as receitas que devem estar 100% no clube e quais precisarão ser readequações. O Palmeiras pretende pagar todos os compromissos de março, que tem data de pagamento em abril. Isso vai avaliar com os salários que poderão ser mantidos, sem que prenuncie os cargos de abril. Assim, os torcedores e nem patrocinadores hoje do clube contra 55 mil sócios torcedores em dia. Vamos mais para um intervalo e até já. Junto com a epidemia do coronavírus, está acontecendo outra muito preocupante. É a epidemia do medo, tristeza e ansiedade. Vamos impedi-la transmitindo amor, esperança e fé. E mesmo à distância, não deixe de demonstrar carinho e atenção. Acene, mande beijos, faça coração com as mãos, fique em casa. Agora, o mais importante: as mãos não podem se tocar, nem os braços para abraçar, mas o joelho para orar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza.
1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vocês. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Estamos de volta com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e um abraço para você que está nos acompanhando. Vamos falar agora de UFC. Quem são os maiores nocauteadores da história do UFC? Trio brasileiro lidera com lista as maiores nocauteadores da história do esporte. São eles, Vitor Belfort, Anderson Silva e Thiago Marreta. No topo da lista, com 12 nocautes, Vitor Belfort é o dono do recorde de vitórias por nocaute no UFC. E isso assumiu o ponto da lista em 2015 a nocautear o Ederson no UFC São Paulo. E não para por aí, Anderson Silva entrou como 11 nocautes no esporte. Acostumado a estar no topo, o lutador sugeriu as maiores vencedores, maiores ganhos de bônus e até também entre os principais nocauteadores. Anderson Silva liderava a lista até 2015, quando foi passado pelo nosso brasileiro Vitor Belfort no posto número 1. Um dos principais nomes também no MMA, o brasileiro hoje, Thiago Santos, não leva a alcunha de Marreta em vão, não é isso? Já são somadas 13 vitórias até aqui no UFC, 11 delas por nocautes.
igualando Anderson Silva. Mudança na rotina tem Nogueira. Covid-19, como havíamos falado, vem mudando as rotinas no esporte. No UFC não foi diferente. Sem confirmações de sua luta com o Shogun no UFC São Paulo, Minotauro treina em casa e também acompanha a rotina de seus alunos de academia. Minotauro vem se preparando para enfrentar Maurício Shogun no UFC 250, no dia 9 de maio, em São Paulo. O lutador empresário seguiu as ordens das autoridades, mas admite que as restrições acabam um pouco prejudicando a sua preparação, assim também como de vários atletas do esporte. Afirmou: está complicado manter o ritmo. Eu entendo, Vilton. Então, de seguir treinamento, o futuro do UFC 250, se vai acontecer ou não, não sabemos. A data está agendada e ainda é incerto, revela Minotauro. Vamos agora para mais um intervalo e até já. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Junto com a epidemia do coronavírus, está acontecendo outra muito preocupante. É a epidemia do medo, tristeza e ansiedade. Vamos impedi-la transmitindo amor, esperança e fé. E mesmo à distância, não deixe de demonstrar carinho e atenção. Acene. Mande beijos. Faça coração com as mãos. Fique em casa. Agora, o mais importante: as mãos não podem se tocar, nem os braços para abraçar, mas o joelho para orar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vocês. Novamente aqui com o Jogada Esportiva na TV Tremembé e trago informações da CBF. Isso, a CBF prepara a saída de férias para Tite, Pia e seleções de base. Sem respectivo de jogo e na Confederação Brasileira de Futebol, período de férias coletivo para funcionários de seleções nos próximos dias. Seleção principal masculina e feminina. O departamento segue preparando reunião online na sexta-feira e vai definir 15 a 20 dias de férias em recesso durante a pandemia do novo coronavírus, sem qualquer respectivo de retorno das atividades e jogos de datas FIFA. Negociações seguem, afirma no Botafogo. Botafogo abre negociações com Obi Mikel, volante com passagem marcante pelo Chelsea.
e está livre para rescindir contrato com o clube turco. Negociações foram abertas antes da pandemia do novo coronavírus. O jogador de 32 anos entrou na mira do fogão. Depois da contratação de Randa e a frustração com Yaya Touré, a diretoria vem mirando nas contratações internacionais. As negociações começaram há pouco mais de 2 semanas, mas diminuíram devido à pandemia do novo coronavírus. Mikel teve como principal passagem 10 anos pelo Chelsea, na Inglaterra, em 2006. O volante também defendeu o Tijan, da China, e Middlesbrough, da Inglaterra. Mikel é referência no futebol nigeriano, foi convocado para a seleção do país desde a categoria base. Foi camisa 10 e capitão na última Copa do Mundo em 2016 na Rússia. Isso. O craque conquistou o posto 2 anos antes também e jogou o Mundial de 2014 no Brasil. Vamos mais agora um novo break e até já. Junto com a epidemia do coronavírus, está acontecendo outra muito preocupante. É a epidemia do medo, tristeza e ansiedade. Vamos impedi-la transmitindo amor, esperança e fé. E mesmo à distância, não deixe de demonstrar carinho e atenção. Acene. Mande beijos. Faça coração com as mãos. Fique em casa. Agora, o mais importante. As mãos não podem se tocar. Nem os braços para abraçar. Mas o joelho para orar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vocês. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão,
deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. De volta com o Jogada Esportiva aqui na TV Tremembé e gratidão ao Timão. Maicon agradece ao Corinthians por auxílio em momento difícil para o jogador. O atleta sofreu lesões na Ucrânia e Timão abriu as portas para o jogador pudesse tratar no Brasil. 2017 foi o ano de descoberta de novos jogadores no Timão. Além de Pedrinho, Guilherme Arana, o volante Maicon também conquistou espaço na equipe de Fábio Carilli, com boas atuações pela Fiel, assim também conquistando a todos os gigantes europeus. Maicon se transferiu a Shakhtar Donetsk no meio de 2018. O jogador estava atuando bem constantemente na Ucrânia, mas devido às lesões, que foi o problema principal, atrapalhando assim o momento do atleta. Precisou também passar por uma operação em abril do ano passado, quando teve de retirar pequeno pedaço do ligamento do joelho direito para o esquerdo. O craque também comentou sobre Covid-19. O corona é uma preocupação mundial, sim. Veja as pessoas daqui respeitando muito as orientações para a prevenção do novo coronavírus, propagando assim o vírus. Careca diz que trio do Napoli foi tão bom quanto o MSN. Será mesmo? Em quarentena com a família no Brasil, Careca concedeu uma entrevista no canal de TV italiano Sky Sport, lembrando da sua marcante passagem pelo Napoli. Segundo o Careca o ataque foi formado com ele, Diego Maradona e Bruno Giardino. Pode ser comparado a qualquer trio do futebol, afirma o jogador. Com Diego Maradona, tínhamos uma grande vantagem. Diego em campo foi um fenômeno e o nosso tridente era muito forte. Ele pode ser comparado com qualquer trio. Também como o do Barcelona, formado com Messi, Neymar e Suárez. Será mesmo? De 1987 a 1993, o brasileiro vestiu a camisa do Napoli, conquistando assim o campeonato italiano, uma Copa da UEFA, hoje atual Liga Europa, e uma Supercopa da Itália. E vamos então ao final do nosso programa. Mas não fique triste, porque amanhã teremos mais informações para vocês. E até já. Fique com Deus.